Gente, Deus te abençoe muitíssimo. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Espírito Santo fortaleça você, que o Espírito Santo coloque você de pé, que ele traga conforto, que ele traga socorro, que ele traga ajuda para você continuar, em nome de Jesus Cristo, para você não desistir, para você não parar no meio da dor, no meio do caos, no meio de palavras negativas, no meio de palavras mentirosas, no meio de acusações, no meio de intrigas, confusões, perseguições, que você continue em nome de Jesus. O plano de Deus não muda por causa dos ataques do inimigo. A vontade de Deus não muda porque o inimigo está atacando. Nós mudamos se pararmos e desistirmos diante dessas situações. E no meio de todas essas situações, Deus sempre vai nos ajudar a prosseguir. Ele sempre vai nos ajudar a caminhar. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos livra da morte, nos livra e nos guarda do laço do passarinheiro. Ele é aquele que vai adiante de nós, cortando todo o laço, jogando por terra os impedimentos para você seguir em frente. Nós vemos na palavra de Deus homens e mulheres de Deus enfrentando com poder, com autoridade, com fé, no meio da dor, no meio do caos, obstáculos e seguindo em frente. E eu lembro muito bem de uma palavra que Deus falou com Zorobabel. Ele era o governador do povo pós-exílico, aqueles que saíram, conseguiram viver até a saída do exílio. E Deus falou para ele no meio de tanta oposição e tanta dificuldade, Deus falou para ele: olha, Zorobabel, todo monte na sua frente vai ser uma campina. Então Deus estava falando para ele: os montes vão cair. E Deus está falando comigo e com você agora: os montes vão cair. Gigantes cairão. O que eu preciso fazer? Crer na palavra que Deus tem dado. E mais o que? Resistir ao monte e ao gigante, com a palavra que Deus tem dado e liberado. E seguir com ela. E em frente com ela, porque ela vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, arrebentando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro, em nome de Jesus. O texto que nós vamos compartilhar, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Deus está falando aqui que o trabalho não é vão quando nós estamos fazendo esse trabalho para Deus. Quando a nossa motivação não é o homem, Deus é a nossa motivação. Porque por causa do homem, as pessoas têm parado de ser constantes, têm parado de prosseguir e têm parado de ser abundante. Mas quando a nossa motivação é Deus, nós seguimos constante. Nós seguimos abundante. Nós seguimos firmes na presença do Senhor. Porque estamos fazendo aquela obra por causa de um chamado. Deus me chamou, eu tenho responsabilidade com Deus e aquele chamado. Se muitas pessoas não estão entendendo aquele chamado, estão perseguindo aquele chamado, querem parar aquele chamado de alguma forma, eu preciso continuar, porque eu tenho compromisso com aquele que me chamou. E o que me chamou, ele me capacita, ele me habilita, ele me reveste, ele me envia e passa todo o tempo comigo. Enquanto eu tenho esse compromisso com ele, estou servindo a ele,
e andando na sua palavra. Isso é o que está na palavra de Deus e é o que vimos na vida de homens e mulheres que não desistiram na caminhada porque a sua motivação não era alguém nem um lugar. A sua motivação era o que Deus disse, era o que Deus falou. E a bênção de Deus ia com aquelas pessoas para todo lugar que eles iam, ainda que o lugar fosse difícil, ainda que aquele lugar fosse árido, mas Deus estava com eles. Então, quando eles chegavam, aquele lugar começava a ser abençoado pela presença de Deus na vida daquele homem de Deus e daquela mulher de Deus que estava ali. Então, quando chegava ali, tinha um obstáculo? Tinha. Tinha problema naquele lugar? Tinha problema naquele lugar. Mas a bênção de Deus estava com aquele homem, com aquela mulher. E essa bênção destruía aquele mal. E a bênção ficava ali instalada naquele lugar. Então, o que Deus está falando para eu e para você, para nós, é possível ser firme, é possível ser constante, é possível ser abundante na obra do Senhor. Quando nós focamos no Senhor da obra e entendemos no nosso espírito que aquele trabalho é um trabalho de Deus. Quantas pessoas estão de braços cruzados porque elas pensavam que o trabalho era de alguém, era de um homem, era de um lugar. Quando o lugar falhou, os homens falharam, as pessoas desistiram e estão com sentimento de derrota, de fracasso, sofrendo por ingratidão de pessoas. Nosso compromisso é com Deus, o dono da obra e o dono da seara. Então Deus não falha. Nós vamos enfrentar falhas humanas, inclusive nossa, que nós vamos falhar na caminhada. Deus, Ele não encontrou pessoas perfeitas para fazer a obra. Ele encontrou pessoas que se ofereceram quando Ele chamou. Quando Ele abriu uma porta de uma obra, pessoas se ofereceram e Ele pegou aquelas pessoas. E na própria caminhada Ele foi aperfeiçoando aquelas pessoas. O único justo foi Jesus, que se ofereceu também para morrer na cruz por nós e pelos nossos pecados. E Deus enviou Jesus o justo. Não havia um justo sequer. E hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Toda obra de bênção, de maravilha, de bondade que há em nós, não foi nós que fizemos. Jesus fez por nós na cruz. E o Espírito Santo vem trabalhando isso na nossa vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, se você é alguém que desistiu ou parou por causa de um alguém, você é alguém que parou e desistiu por causa de um lugar, por causa da perseguição, por causa da ingratidão, é tempo de você levantar. É tempo de você se voltar para aquele que te chamou e investiu um dom poderoso na sua vida e te capacitou para fazer essa obra. Volta para a obra de Deus. Volta para o lugar que Deus quer que você esteja. Fale e não te cales. Estenda tuas mãos para abençoar pessoas. Abra tua boca para profetizar. Alimenta o que tem fome, dá água para quem tem sede. Quebra correntes na vida dos cativos, abra a porta da prisão dos presos e coloca o cativo em liberdade.
Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e nada vos poderá fazer dano algum. Então ele nos deu esse poder e nós precisamos ir. Perdoa os que não te compreenderam, perdoa os que não te apoiaram, perdoa os que não te ajudaram e vai em frente. O Senhor é contigo. Volte-se para Deus, tenha uma conversa com Deus, se quebrante, se humilhe diante dele. Ele vai te aceitar de volta. Ele quer você no teu chamado. Paulo falou para Timóteo, ele era um jovem pastor que estava passando uma luta terrível. Todo tipo de heresia querendo entrar na igreja, todo tipo de perturbação. E Paulo falou para ele: Timóteo, desperta o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Desperta esse dom. E Deus está falando com você agora. Ativa esse dom, não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Em nome de Jesus, vai em frente. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Deus te abençoe muitíssimo.